produção independente serem coisas a serem contrapostas foi o Gilberto Rossi. Gilberto Rossi era um cinegrafista paulista, eu acho que dos mais importantes cinegrafistas paulistas dos anos 20, já trabalhava em torno de 1915, por volta disso, já tinha a ilusão de que o cinema poderia ser alguma coisa de maior do que era. A certa altura, já perto dos anos 20, já em torno de 1918, ele se encontra com outro candidato a cineasta, que era o José Medina, que este sim tinha um plano de fazer efetivamente cinema como se julgava que deveria ser feito cinema. Gilberto Rossi fazia documentários e fazia filmes de cavação, que era o que se dizia então, eram filmes patrocinados, que era o que permitia a ele conseguir dinheiro para eventualmente empregar em alguma produção que tivesse um pouquinho mais de ambição, isto é, em filmes de enredo. Foi a primeira vez que essa contraposição, digamos assim, se apresentou na minha cabeça e na minha pesquisa. A partir daí, cineastas dos anos 20 tinham sempre o plano de serem grandes cineastas em algum momento e tinham sempre o obstáculo de não ter dinheiro para isso e de ter como única forma de conseguir dinheiro a cavação, isto é, o cinema de propaganda. Fragmentos da Vida... do Medina com o Rossi, não é? Exatamente, do Medina com o Rossi, mas já no finalzinho, já dos anos 20. Medina e Rossi antes se encontram. Rossi, na verdade, trabalhava muito tempo fazendo cinema de cavação, fazendo cinema de propaganda, e ele, na hora que ele se encontra com Medina, é a hora que ele acha que tem dinheiro para poder começar a produzir alguma coisa que, entre aspas, ele chamaria de cinema mesmo. Cinema de verdade, cinema de enredo, cinema que pudesse atrair público, etc. O que se poderia mais proximamente chamar de industrial, efetivamente existia, mas no Rio. E em São Paulo, não. Então, toda a indústria que vai se desenvolver em torno do Ademar Gonzaga, da Cinédia, de pequenas firmas que surgem junto, depois de Humberto Mauro e de uma série de coisas, tem o foco carioca. Em São Paulo e em outros locais, a produção era efetivamente independente. Não é por opção, porque não tinha outra, porque não tinha outra alternativa. Era isso ou nada. E isso me levou a uma questão. Se a senhora se recorda, eventualmente, talvez numa etapa posterior, talvez avançando no tempo, mais próximo do período da Cinédia em diante, e como a senhora falou, não era uma escolha, era uma necessidade. Ou se Sim. fazia daquela forma, ou não se fazia. Exatamente. Quando que a senhora identifica um momento ou um cineasta em particular ou um grupo em particular em que torna-se uma opção? Por exemplo, não, uma maneira que nós preferimos é o independentismo. Bom, bem depois, assim, uma questão de opção, ser independente por ser independente já é uma questão do final dos anos 40, do começo dos anos 50. Antes disso, não. Todo o período da Cinédia e todo o período anterior em que em São Paulo não havia nada que se parecesse com uma indústria, porque não havia jeito de fazer diferente. No Rio de Janeiro, o cinema que se fazia na Cinédia já era industrial, já era uma produção em série, já tinha seus atores, cantores e técnicos juntados numa equipe coesa, etc., já dava para se chamar isso de cinema industrial. Sem esquecer que no Rio de Janeiro houve uma coisa que em São Paulo demorou muito mais, que foi a fusão entre a distribuição
e a produção, justamente quando no Rio se tornaram, os exibidores tornaram-se produtores. A gente vê isso muito claramente com os filmes de carnaval, com o sucesso daquelas primeiras chanchadas, daquelas coisas todas, em que essa junção de produção e de exibição foi um fator fundamental para o desenvolvimento do tipo de indústria que se fazia no Rio. E que em São Paulo não tinha chance. Né? Nelson Pereira dos Santos tinha muito mais como momento específico para o qual se contrapor já os anos 50. Sim. Não, em que a indústria que se já tinha formado estava em São Paulo e não no Rio. Então, aí a diferença toda. O Nelson, juntamente com uma porção, um número enorme de cariocas, vieram para São Paulo atrás da indústria, atrás da Vera Cruz, que se formou, e logo depois da Maristela, da Multifilmes, vendo no cinema industrial a sua chance. No que chega aqui, e do que essa gente toda se dá conta de que não era por ali, que não era lá dentro que eles conseguiriam fazer o que eles estavam pretendendo, é que então há a contraposição do cinema independente, o Rio 40 Graus. Isso aqui é uma gangorra quase, né? Sim. Quando o cinema industrial declina e emerge o independente, aqui o independente... Certo. Sem esquecer que nisso há um outro fator fundamental, que é a temática, né? A postura de crítica social que tem os filmes do Nelson, que foi o primeiro que você mencionou, era uma coisa totalmente inexistente no Rio. O que existia no Rio de Janeiro e na chanchada era uma espécie de crítica social subjetiva, era a coisa que aflorava, independentemente das pessoas quererem que ela estivesse lá ou não, né? Era a crônica da vida carioca, que tem um peso que a gente cada vez mais descobre quão significativo foi. Né? Um momento que a senhora viveu com bastante proximidade, que era o momento da sua pesquisa, né, acerca da Vera Cruz. Como que a senhora caracterizaria, digamos assim, o movimento independente, né, naquele exato período? Assim? Olha, se você for pensar, você começou a falar do Nelson, se você for pensar numa figura como o Nelson, que despenca do Rio de Janeiro para cá, juntamente com uma opção de gente, Alex Fiani, Ademar Gonzalez, uma opção de outras pessoas, para aproveitar o fluxo do cinema, do grande cinema industrial que se começava a fazer no Brasil. E, ao mesmo tempo, traz ideias sobre uma temática que não era aquela que esse cinema industrial se propunha a fazer. Se você pensar no que significa a tentativa de entrada do Nelson num esquema em que ele não cabe, para poder fazer o que ele quer, ele tem que sair de lá e deslanchar um outro processo, que é o que acaba acontecendo. E não foi o único, ele teve, teve pessoas em torno dele que ajudaram nesse processo. Teve pessoas em torno dele que se propunham a fazer uma coisa e acabaram fazendo outras completamente diferentes. Se for pensar em figuras como o Mário Aldrá, como o Tivelli, que, em princípio, estariam ligados a um tipo de ideologia mais neorrealista, na hora em que eles pretendem botar isso aqui dentro, o próprio processo de industrialização distorce as ideias. E acaba, por seu lado, contrapondo um pensamento independente, visto que dentro da indústria você não consegue fazer o que você quer. É mais ou menos por aí, eu acho. É uma colisão, né, na verdade. Digamos que a matriz do cinema independente moderno é o neorrealismo, que se livra, ou se livra até porque não tem mais os estúdios, as grandes empresas. Exatamente. E quando a gente pensa que a ideia da Maristela era fazer cinema neorrealista no Brasil, o absurdo da situação se conflagra. Quer dizer que se institui um estúdio
né? A Maristela chegou a ter estúdios Chegou. grandes. E para fazer filme que é feito na rua. Exatamente. A Que não é, proposta né? de social. E no fundo, o que a gente tem em matéria de espírito neorrealista aqui, se a gente for pensar no Roberto Santos, por exemplo, O grande momento. no grande momento, que seria a ideia do cinema que se pretendia fazer, aquilo era feito em estúdio. E aquilo era feito em estúdio, bem feito em estúdio. E a ideologia por detrás se mantinha em pé com estúdio ou sem estúdio. Enfim, a indústria não era exatamente o oposto sempre. Também tem isso. A senhora considera que nesse período o cinema independente não colidia não era ideologicamente contrário, era nos temas, né, ou não? Não, era assim, a ideia do cinema independente, a ideia ingênua inicial do Nelson, é que ele podia botar as ideias dele, que no fundo era a vida do homem brasileiro, enfim, fazer isso dentro do estúdio. Na hora que ele percebeu que não dava, é que aí a contraposição se... Essa frase, a vida do homem brasileiro e tal, é daqueles seminários, não, como é que... Congresso de cinema. Isso é um texto do Nelson. Sim. Tem um texto do Nelson que é exatamente um projeto do cinema independente, do cinema influenciado pelo neorrealismo. Sim. O cinema social. E, aliás, não é a única tese dessas que, recentemente, Isso é 52? 52. Teve um primeiro Congresso Paulista, depois teve o Congresso Nacional, acho que foi 51, 52, se não me engano. Mas a gente, revendo as teses dos congressos, isso era uma ideia mais ou menos presente. A gente vê isso em textos sei lá, do Tivelli, por exemplo, do Mário Aldrado, não só do Nelson. E havia aquele grupo da esquerda declaradamente comunista, tinha um jornal Fundamentos, uma revista Fundamentos, que tinha textos sobre cinema, em que essas ideias eram bastante claras. Tem a ver com essa dominação hollywoodiana Bom, era a contraposição disso. Porque a era impressão claro, que dá que os estúdios... Hollywood era o inimigo mor, né? Ao mesmo tempo em que a Veracruz pretendia fazer um Hollywood, uma Hollywood no Brasil, e que todo mundo achava encantador ter uma indústria. É bem verdade que tinha um certo matiz de ser uma indústria europeia e não americana, visto que os técnicos eram ingleses, alemães, e trazidos pelo Cavalcanti, que a essa altura ainda era uma grande figura. Né? Isso me levou a pensar também se os casos mais extremos de pensamento industrial e de pensamento independente, se a senhora localizaria em São Paulo ou no Rio, em algum lugar em particular, ou se... Olha, a certa altura isso se tornou difuso quando você pensa que na geração próxima ao cinema novo você já tem a Bahia, então não dá mais falar em São Paulo e Rio. E quando você pensa que antes disso você tem um Aruanda lá no norte, então você tem movimentos que se espalham, que de repente tem focos em diferentes cantos e tal. Não sei se dá para você pensar uniformemente num desenvolvimento linear. Que eu fiquei interessado numa eventual paridade, assim, porque o pensamento cinematográfico industrial, ele é meio que natural muitas vezes a relação com a burguesia, no caso a burguesia paulista ou paulistana e a burguesia carioca também, né, nos casos do Rio de Janeiro. No caso do independentismo, a senhora teria, assim, algum, não digo classe, mas algum setor, algum extrato que fosse mais ou menos
a fonte aí da orientação ideológica? Olha, aí eu te recomendaria o Jean-Claude Bernardet, o Brasil em Tempo de Cinema, que analisa isso com bastante perspicácia, eu acho. É. Não teria muito a acrescentar sobre isso, não. E basta você lembrar as ligações com a alta burguesia, inclusive alta burguesia financeira, que alguns dos cineastas, sei lá, pense em Joaquim Pedro, por exemplo, tiveram relações com bancos, relações O Banco famílias Nacional, importantes. Luiz Magalhães Pinto, o filho, o Luiz Magalhães Pinto, era figura de todo mundo, como chamava na época, empinava um papagaio. Pedia, se fazia cinema com empréstimo de banco. E isso sustentava a independência, de certo modo. Exato, exato. A gente trazendo uma história mais para cá, a gente pode identificar o cinema novo como o cinema independente? Quer dizer, ele nasce como cinema independente? Sim, sem a menor dúvida. O que não quer dizer que não haja antes. Nelson Pereira dos Santos, que surgiu antes e que foi, digamos assim, talvez um estupim para o cinema novo, já era uma proposta literalmente de cinema independente. Agora, a senhora concordaria com o raciocínio de que quando foi estruturada a Embrafilme, esse espírito da independência foi para lá? Quer dizer, digamos, a Embrafilme seria uma aliança entre setores do cinema novo e o governo militar. E ela se estrutura como empresa para, em princípio, capitalizar um processo industrial. Pelo menos no papel, nas intenções. E ela vai financiar autores. Né, que se tornam pequenos produtores de si mesmos, né, é o que a gente vai ver durante um bom período da Embrafilme, quer dizer, com exceção do Barreto, eu acho que não tem. E assim mesmo são produtores, não é uma indústria. Tá certo. Tá isso? Tá certo. Eu acho que você tem razão nessa sua colocação. Tá certo. Quer dizer, ela nasce para capitalizar, mas para fomentar um cinema industrial e ela, na realidade, vai financiar autores. Na verdade, ela faz ambas as coisas, né? Porque ela tem um lado decididamente comercial e tem um lado decididamente institucional, no que ela faz também, né? O que teria ali no meio? Assim, entre o cinema novo dos anos 60, a Embrafilme vai ser 69, 70, ela, no papel é 69, 72 ela se institui. Mas, na verdade, é um amadurecimento, né, do cinema novo. E uma segunda dentição aí, do cinema marginal, os Gazela, E ao mesmo Bressane. tempo, exato, e ao mesmo tempo uma perda de independência, se é disso que estamos falando, do Sim. cinema novo. Ah, tá. E eu acho que o ponto é esse, né? Tá certo. Na medida em que a Embrafilme é uma institucionalização das coisas que estavam no ar, ela amarra, juntamente com aquela situação de ditadura. Essa questão do independentismo, trazendo para hoje, né? Tentando trazer para o contexto mais... o contexto, digamos assim, não digo hoje, mas pós-Embrafilme, né? A senhora acredita que faz sentido falar em pensamento cinematográfico independente no Brasil ainda hoje? Se houve sentido em algum momento? Eu acho que faz sentido ainda hoje, eu acho que faz sentido, sempre houve sentido falar nisso. O problema é a possibilidade de você concretizar aquilo que para você faz sentido.